Oi gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou reagir a um dos vídeos mais engraçados da história da internet. Aliás, é o vídeo que mais me matou de rir, assim, de todos que eu assisti até hoje, provavelmente. É um vídeo do professorzinho da caverna, ele mesmo, né? Alguns já sabem. Fala pessoal, aqui também é o Jonathan e eu, juntamente com o professor Lucas Banzoli, a gente vai fazer um comentário sobre aquilo que tem um professor aqui que ele vai falar que o livro de Daniel, na verdade, ele é um plágio do zoroastrismo. E a gente vai fazer um vídeo aqui em reação a ele, comentando por que é que não é um plágio do zoroastrismo. De quem que eu tô falando, quem não sabe vai saber agora, né? Mas antes disso, só contextualizar um pouquinho, né? Como todo mundo sabe, eu tô ali com o meu grupo fechado no WhatsApp, né? Para divulgar os materiais, os novos conteúdos que foram saindo, né? Artigos, vídeos, livros, etc. Inclusive, eu terminei um recentemente, daqui a pouco eu vou falar dele, comentando o livro do Thomas Homer, mas aí lá no grupo, apesar de ser um grupo fechado, né? Só para divulgar os materiais, eu sempre falo, né? Quem quiser pode me contactar, né? No meu privado, tudo bem, não tem nenhum problema, eu respondo lá todo mundo que me contacta. E aí, um inscrito do canal me contactou e mandou um vídeo do professor assim da caverna falando que quase perdeu a fé por causa de um vídeo dele falando que Daniel as profecias de Daniel, né, são um plágio do zoroastrismo, né? Uma notinha de rodapé aqui pro pessoal. Pessoal, o Lucas Banzoli, ele é um apologeta que ele tem trabalhado nessa questão aí, como ele já disse, né, há mais de 15 anos no ramo da apologética. Ele que tem debatido contra mentiras, respeitosamente falando, né, mentiras que muitos católicos têm dito e mentiras que os próprios ateus também têm dito. Ou seja, o Lucas Banzoli ele tem debatido com várias linhas de pensamento, não somente linhas católicas ou ateístas, mas também protestantes, falando aquilo que realmente o texto bíblico diz, né? Então, pelo fato de o Lucas Banzoli, eu já até falei isso aqui no canal, ele tem uma formação, ele é historiador, ou seja, ele entende bastante desse aspecto teológico e do aspecto histórico que está relacionado à Bíblia Sagrada. E ele tem uma autoridade muito grande, ao meu ver, para poder falar sobre essas questões, tá? Citar ali alguns livros, um livro do zoroastrismo bem conhecido para falar que é um plágio, né? Será que Daniel realmente estava plagiando as profecias lá da Pérsia, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aí eu dei uma resposta lá para ele e aqui eu vou, obviamente, explanar com bem mais profundidade essa questão, essa resposta. Não sei se eu vou ter problema com direitos autorais, mas como esse cidadãozinho aí já usou milhares de vezes vídeos meus, esse react e tudo mais, mostrando a cara e tudo mais, então acho que não tem problema citar o dele também. Se der strike no meu canal, eu dou strike no dele, né? Mas, por via das dúvidas, né? Por questão de segurança, eu vou censurar as partes mais feias do vídeo, né? Então vocês não vão ver a parte mais feia do vídeo. Enfim, vamos lá então. Bom, então como vocês podem ver, eu já estou censurando as partes mais feias do vídeo e agora vamos já para essa pérola, para essa maravilha da internet brasileira, né? Vamos ver esse vídeo aqui. Então, vamos lá. Boa noite, ateísmo. Vamos junto, meu querido. É Wesley, ateu. Vamos junto. Boa noite, ateísmo. Então vamos lá. Aí o Collins ele vai dizer que já existia um paralelo mais próximo de Daniel, que é encontrado no texto persa. É por isso que nós acreditamos que, de fato, o livro de Daniel ele tem influência persa. Tá? Ele tem uma influência persa. O texto é o Brahma Yasti, no capítulo 1. Ele vai falar que lá, tá, o Deus Supremo, Ahura Mazda, ele revela a Zoroastro a sabedoria, tá, de todo o conhecimento. Aí ele fala que essa visão é uma visão lá de uma árvore com 4 ramos. Aí um ramo era de ouro, um de prata, um de bronze e o quarto de ferro misturado. Gente, aí... Bom, só fazer um pause aqui, porque ele já começou mentindo aqui, né? Como vocês podem ver até no esboço dele, ele vai falar um de ouro, um de prata, um de bronze e o quarto de ferro misturado. Isso daqui é falso, não tem o de bronze. Na verdade, o original tá falando de aço, né? Deixa eu pegar aqui, qual documento aqui, esse daqui. Na verdade, isso daqui é uma página aqui, Enciclopédia Iraniana, que eu traduzi e coloquei aqui em PDF, né? Que vai falar que a árvore de 4 ramos que ele menciona é de ouro, prata, aço e ferro misturado. Tá falando aqui de bronze, né? Aqui nesse outro artigo aqui, esse artigo acadêmico do Rodrigo Nunes Nascimento, depois eu vou... Então a gente consegue ver que às vezes até ver ali que o professorzinho lá, quando ele tá falando, né, que Daniel, ele é um plágio do zoroastrismo, a gente vê que ele escreve, ele faz trabalhos em relação a isso, mas a gente consegue ver que ele é tendencioso. Ele coloca coisas ali, elementos, coloca textos ali que quando você vai ver, né, os textos, os documentos que falam realmente daquilo, não vai ser como ele está falando, mas ele faz isso, né, para causar um impacto naquelas pessoas que estão ouvindo. Mas ao meu ver, isso é uma desonestidade intelectual, quando você tenta forçar o texto a falar aquilo que o texto não está dizendo. Mais desse artigo, né? É só pegar aqui essa parte especificamente, que também fala a mesma coisa, é ouro, prata, aço e o último ferro misturado, né? Então a gente está vendo lá, né, o texto que o professorzinho lá havia dito,
estava falando sobre o ouro, o prata, né? O aço e o ferro. Sendo que aqui fala do ouro, prata, o aço. Aliás, o do professorzinho lá, ele colocou o ouro, prata, o bronze e o ferro. Só que quando nós vamos ver no documento que está escrito aquilo, nós vamos ver que está ouro, prata, aço e o último ferro misturado. Ou seja, você tem uma diferença aí. É basicamente diferente daquilo que é narrado dentro do livro de Daniel. Ou seja, não é a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma fonte que falava de bronze ali, né? Ou seja, para tentar forçar uma associação com Daniel, para depois falar que Daniel plagiou dele, ele substitui o aço pelo bronze para ficar igual tá lá em Daniel, né? Aí já mostra um pouco da desonestidade desse camarada, né? Agora vamos voltar aqui, o pior tá por vir, vamos ver. É muito idêntica a narrativa. Muito idêntica. Deixa eu receber aqui quem tá chegando. Opa, boa noite, Vitor Augustus Romano. Boa noite, Michel, tamo junto, meu querido. Boa noite, Eli. Bom, aqui ele vai começar a dar boa noite aí para umas 500 mil pessoas. Até o Antônio Miranda aparece aqui. Então eu vou pular essa parte para vamos voltar para o que interessa, né? Então vamos lá, pessoal. Na visão de Zoroastro, ele tem uma visão, tá? Sobre 4 ramos. Ele vai falar de um ramo, tá? Ele vai falar sobre a idade do ouro, a idade do ferro, conforme eu mostrei aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Um ramo era de ouro, outro de prata, outro de bronze e 4 de ferro misturado. Aí, segundo a visão de Zoroastro, a idade do ouro foi a época, tá, de Zoroastro. A idade de ferro, ela seria dominada pelos divos de cabelos desgrenhados, que geralmente é tomado como referência aos gregos, tá? Segundo Collins, o Balman Yashti, tá, ele é, em sua forma lá atual, ele é relativamente tardio, depois do século V. Mas é provável que o Yashti original data do início do período helenístico, então cerca de 700 a.C. E aí, gente, desculpa, que eu falei... desculpa. Aqui a gente tem que pausar, sério. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, sem brincadeira, eu fiquei uns 5 minutos rindo sem parar, assim, compulsivamente. Vamos voltar aqui aquilo que ele falou. Ó, vou até reduzir a velocidade. Eu tava no 1.5, porque esse cara fala muito devagar. Vamos ver de novo a pérola que ele solta aqui. Sua forma lá atual, ele é relativamente tardio, depois do século V. Mas é provável que o Yashti original data do início do período helenístico, então cerca de 700 a.C. Período helenístico para esse cidadão aqui é depois de 700 a.C. Ah, não, cara, não, sério. Assim se acaba comigo. Deixa eu voltar, não, vamos colocar. Isso aqui merece igual o Fábio ateu lá, né? Vamos voltar aqui, colocar a velocidade mais lenta. Então cerca de 700 a.C. Helenístico, então cerca de 700. Então vocês estão vendo aí que o professorzinho lá, né, ele coloca uma informação, não sei se foi um erro de linguagem dele, vou falar com todo respeito, né, não sei se foi um erro na comunicação dele, da linguagem dele, mas colocaram o reino helenístico do ano 700 a.C., aí é um baita bola fora, né. Então, eu creio que ele deve ter mais cuidado com as palavras dele quando ele vai falar sobre essas coisas. Porque, de qualquer maneira, você que fala com um público, você está ensinando o público aquelas informações. Agora, imagina a partir daí o pessoal falar que o reino helenístico é de 700 anos antes de Cristo. Cara, isso aí é totalmente... Isso não é acadêmico, isso parece coisa que, sabe, tem nada a ver. Tá? Mas vamos ver se ele vai corrigir isso ao longo do tempo, né? O Lucas Banzoli tá até rindo aqui, né? Porque, na verdade, é para rir mesmo, né? Uma informação dessa aqui, cara, poxa, eu mesmo estou falando aqui e tô rindo, exatamente por isso, tá? Por causa desse erro cronológico que ele fala em relação ao reino helenístico. Ao período helenístico, né? Ou seja, para esse camarada aqui, o período helenístico é de 700 a.C., né? O cara, meu Deus do céu. Eu me pergunto, em qual tipo de faculdade teológica esse cara aí se formou, né? Qual tipo de seminário que deu diploma para um animal desses? Eu fico perguntando, porque, cara, isso tem que ser apurado, cara. Isso tem que ser investigado, assim, com seriedade, né? Quem foi o imbecil que deu um diploma para um camarada desse que acha que o período helenístico é de 700 a.C., né? Isso daqui, caramba, mano, que vergonha. Pior que depois, eu fiquei assistindo bastante tempo do vídeo para ver se ele se corrigia, para ver se ele fala, não, ele realmente acha que o período helenístico é 700 a.C. Eu vou colocar aí na tela, né, na edição do vídeo, várias fontes aí, não precisa nem, cara, todo mundo sabe isso aí é uma coisa que você aprende
na aula de quinta série do ensino fundamental com a tia Joana, que período helenístico começa ali com Alexandre o Grande, quando ele vai, né, conquistar vários territórios aí na época e vai disseminar a cultura grega por esses territórios. Por isso que é chamado de período helenístico, né? Isso aqui a gente está falando ali do final do 4º século antes de Cristo, não tem nada a ver com 700 antes de Cristo. O cara tá viajando na maionese, né? Daí tudo bem, alguém pode falar, mas Lucas, ele não é historiador, ele não tem obrigação de saber. Mas, cara, isso daqui é uma coisa que você, mesmo no seminário teológico, você tem que saber isso, né? É uma coisa tão básica, né? Assim como você aprende do período persa, do período babilônico, do período intertestamentário, né? Você tem que saber, você tem que ter um parâmetro, você tem que ter uma noção do que é Idade Média. Precisa necessariamente decorar as datas exatamente o ano específico que começa e que acaba. Agora, você tem que ter uma noção básica, né? O período helenístico é uma coisa básica, inclusive para você fazer teologia, você precisa saber o que é isso, uma coisa importantíssima, né? E o cidadão aqui, ele acha que o período helenístico começou antes mesmo do Sócrates existir, do Platão, do Aristóteles, né? Ai, meu Deus do céu. Na cabeça desse animal, o período helenístico para ele deve ser quando a Grécia surgiu, né? Quando a Grécia surge, aí é o período helenístico, né? E agora, a grande questão é por que esse animal aqui, ele realmente acha que o período helenístico é 700 a.C., né? Só que fazendo um parênteses aqui, esse esboço aqui não foi ele que fez, ele mesmo falou que é um tal de Collins aí, né? Então, obviamente, o Collins não é idiota que nem esse animal aqui, ele sabe que o período helenístico é ali 323 a.C. aproximadamente, né? Agora, ele que não sabe o que é o período helenístico, ele interpretou que o Collins estava falando de 700 a.C., o que colocaria ele antes de Daniel, do Daniel histórico, do Daniel bíblico, né? Ou seja, para refutar a datação que os conservadores fazem de Daniel, que Daniel, para quem não sabe, é alguém que viveu ali aproximadamente entre 620 a.C. até 530, para dizer que o Daniel, que os conservadores acreditam, né, que o Daniel histórico, ele plagiou um texto do zoroastrismo, ele tem que dizer que o período helenístico é anterior a isso, é anterior à época de Daniel, ele vai datar lá para 700 a.C. Aí eu pergunto, cara, se você segue um cidadão desses que acha que período helenístico é 700 a.C., você é mais burro que ele. Você merece seguir um sujeito desses, né? O único tipo de gente pior do que um sujeito desse é quem segue o burro desse, né? É inacreditável, cara. É sério. É que a sorte de vocês é que vocês... Eu não tô reagindo agora de primeira ao vídeo, né? Eu devia ter reagido de primeira, porque é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi. Um professorzinho, alguém que se auto-intitula professor, não sei se ele dá aula realmente, parece bastante desocupado, porque ele tem aí muitas horas do dia livre, né? Todo dia, live de 4, 5 horas de duração. Então, eu não sei nem se ele dá aula de verdade ou não, né? Ele deve ficar na caverna dele, né? Deve estar escondido na caverna dele até hoje, né? Mas, de qualquer forma, realmente, quem deu o diploma para um cidadão desses tem que ser seriamente investigado. Agora, vamos ver então, vamos só ver mais um pouco do vídeo para ver se tem mais alguma coisa interessante para pegar. E aí, gente, o que eu falei na live passada é o seguinte: você não precisa ser um expert para associar essa ideia, tá? Olha o Christian aí. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Estão faltando, tá, gente? 130 inscritos para eu chegar a mim. Que pena. Bom, então quando a gente vê agora essa enrolação, agora é só para falar dos inscritos dele, né? Cara, sério, assim como o Fábio lá ficou conhecido como o cara da hipérbole igual a mentira, né? Eu não vou mais chamar ele de professorzinho da caverna, eu vou chamar ele de professorzinho do período helenístico, né? Ele merece essa homenagem. Bom, enfim, nunca vi um professor mais burro em toda a minha vida. Mas, bom, agora vamos pro tema principal aqui. Bom, eu nem vou mais entrar na questão do período helenístico, né? Deixa ele achar que é 700 a.C. A gente já viu que ele não tem nenhuma noção histórica, mas mesmo assim ele se acha, né, no direito, na altura de poder dizer que o escritor bíblico plagiou, né? Você acha que esse cidadão aí que não sabe nem o que é o período helenístico, ele realmente sabe alguma coisa sobre o zoroastrismo? Ele realmente leu algum livro do zoroastrismo? Você acha que... Meu Deus, sobre nem Daniel ele leu, né? Ai. Bom, chega, é demais, eu não vou aguentar isso. Só fazer aqui mais alguns comentários a respeito disso, né? Vamos lá, vamos primeiro pegar aqui para ver se do jeito que ele está falando ali, e isso realmente foi um entendimento que o meu inscrito teve, né, quando ele entrou em contato comigo. O que fica aparecendo? Que está muito certo, apesar do texto do Collins que ele está lendo ali não dá isso como uma coisa certa, na fala dele, né, daquilo que ele falou para os seguidores dele, fica realmente parecendo que é algo muito certo, né, que existe realmente
realmente o plágio de Daniel ali, né, do zoroastrismo, dos persas, né, fica realmente parecendo isso, do jeito que ele fala, né, porque ele não entendeu, ele é tão, né, analfabeto funcional, né, ele tem problema de dissonância cognitiva, claramente é um cara com uma cognição bastante limitada, então ele não consegue interpretar o texto que ele próprio coloca na tela, né? É alguém realmente com uma deficiência cognitiva bastante séria, né? Então o que acontece? O texto que ele coloca na tela diz uma coisa, realmente sugere que pode ter havido um empréstimo, e ele coloca isso como se fosse uma certeza, né? Como se fosse uma coisa, ó, tá aqui, olha, tantas incríveis similaridades, né? Agora, vamos ver aqui, realmente, se na comunidade acadêmica, inclusive dos teólogos liberais, aqui eu não vou citar nenhum cristão ortodoxo aqui, nenhum conservador, nada. Vou citar apenas teóricos, histórico-críticos, que partem da pressuposição, que nem o Thomas Homer tem lá, de que o Daniel foi escrito em 163 a.C. Mesmo eles, você vai ver que muitos deles vão reconhecer que Daniel não plagiou nada do zoroastrismo, porque essa época, essa obra, na verdade, é muito mais tardia do que 163 a.C., né? Aliás, deixa eu pegar aqui até o artigo do Wikipedia, né? Ele vai dizer isso, né? Essa obra aqui do Zandiyama, ele é exatamente o mesmo nome do livro que ele pegou ali, né? Só que aqui, eu não sei por que ele colocou na tela, né? Do Baman Yashit, né? Que, na verdade, isso daqui pode causar, não estou falando que ele fez propósito aqui, mas isso pode causar uma confusão, porque existe uma obra com esse nome, mais antiga, lá da Avesta, só que essa obra se perdeu e a gente não sabe o que tem nessa obra e todo mundo concorda, né? Os estudiosos todos concordam que não tem nada a ver com a obra que hoje é conhecida por esse nome e ela é muito mais conhecida por esse nome aqui, né? Zandiyama, né? Aí, olha o que o próprio Wikipedia vai dizer, né? Vai acabar com a mentira desse charlatão aqui, ó. O Zandiyama é um texto apocalíptico medieval, do Zoroastro em persa média. Claro, como esse cara aqui não sabe nem o que é período helenístico, óbvio que ele também não sabe o que é medieval, o que é Idade Média, né? Vamos pesquisar aqui, Idade Média, né? Idade Média é um período da história da Europa entre os séculos V e XV. Ou seja, isso aqui depois de Cristo, evidentemente, né? Não está falando de antes de Cristo, né? Ou seja, se a Idade Média ela vai começar ali no século V depois de Cristo, e aqui está falando que o Zandiyama é uma obra de um apocalipse medieval do zoroastrismo, então é óbvio que ele não pode ser anterior a Daniel, muito menos 700 antes de Cristo, que nem esse animal aqui acha, né? Então, a não ser que você vá datar Daniel ali, né, para depois da Idade Média, né? Se bobear, Daniel nem foi escrito ainda, né? A gente nem sabe quando Daniel vai ser escrito, né? Enfim, daqui claramente o apocalipse medieval do Zoroastro, ele não é um apocalipse escrito em 700 a.C., não sei de onde ele tirou isso. O manuscrito sobrevivente mais antigo data de cerca de 1400 depois de Cristo. Obviamente, o texto em si é mais antigo, né? Mesmo assim, ele permanece sendo um texto medieval. E o manuscrito mais antigo que sobreviveu é de 1400. Isso aqui é interessante, né? Porque esse camarada aqui, ele vai pegar o fato dos manuscritos do Antigo Testamento mais antigos terem sido ali no ano 300 a.C., ele vai usar isso como uma prova de que realmente o Antigo Testamento não foi escrito antes disso, né? Foi escrito no máximo ali até 300, né? Só que aqui o texto que vai falar, né, que o texto que ele usa é o manuscrito mais antigo sobrevivente de 1400 antes de Cristo, depois de Cristo, 1400 depois de Cristo. Esse cidadão aqui acha que realmente foi escrito em 700 antes de Cristo, né? Olha o nível, né? Sendo que a gente sabe que é medieval, não em 1400, né? O original é mais antigo, mas ainda assim, dentro do período medieval, a gente vai ver que isso daqui é baseado, sim, na maioria dos historiadores, né? Queria falar que a obra também é conhecida como Baman Yashit, né? E outros títulos também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Isso daqui ele vai falar que os estudos modernos concordam que a obra do século VI não tem nada em comum, né, com essa obra aqui do Avesta. Enfim, e aqui agora vamos voltar aqui, que eu vou ter mais coisa para ler sobre isso. Mas, depois eu vou ler isso daqui, também é importante. Mas vamos aqui para o documento aqui do Rodrigo Nunes, esse artigo acadêmico que ele escreveu. A gente vai ter bastante coisa para ler, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso hoje, né? Mas vamos lá. Aqui primeiro ele vai dizer, que vai confirmar aquilo que eu falei, que aqui não tem nada a ver com o tal do documento que está no Avesta, né? Que é um possível original que se perdeu, né? E não tem nem nada a ver, nenhuma relação com esse livro aqui, que sobreviveu. E aí ele vai dizer, né? O Zandiyama chegou até nós através da sua preservação na literatura Pahlavi. O Pahlavi é um dos sistemas de escrita persa médio, termo usado para designar o período da língua persa entre 300 a.C. até 900 d.C. Ou seja, teoricamente, essa obra poderia ter sido escrita pelo idioma que ela foi escrita, né? Pelo idioma apenas, podia ter sido escrita em 300 a.C. até 950 d.C. Isso daqui não é que a obra pode realmente ser datada nesse período. Aqui é os limítrofes, né? O período máximo que ela podia ter sido escrita, tanto para antes de Cristo quanto para depois de Cristo. Por quê? Por causa do idioma que aquela obra é escrita, né? Se ela é escrita num persa
Média, então ela não pode ser mais antiga do que isso. É isso que ele está falando. Então como é que ela pode ser de 700 a.C., que nem esse burrão aqui fala, se ele realmente... Desculpa, eu ainda não tanquei essa do período helenístico de 700 a.C. Não, desculpa, é complicado, mas tudo bem, eu vou superar isso, Mas como é que ele pode datar de 700 a.C. se aqui mesmo vai dizer que o idioma que foi escrita a obra só vai surgir ali em 300 a.C. Então não pode ser antes disso, né? A não ser que ele tenha conseguido de alguma forma mágica descoberto, né? O cara é tão profeta que ele descobriu até um idioma que iria surgir ainda, né? Na história do mundo, né? Esse Zoroastro era cabrão mesmo, né? Enfim, mas aí olha que ele vai continuar. Porém, de acordo com Boyce, somente durante o período tardio sassânida, entre 244 a 652 depois de Cristo, é que os textos sagrados zoroástricos e outros de teor religioso, mas de secundária importância, passaram da tradição oral para a escrita. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Apesar do idioma no qual ele foi escrito já existir desde o ano 300 a.C., os escritos ali do zoroastrismo, eles só saíram da tradição oral para a forma escrita em 244 depois de Cristo. Então ele não pode ser mais antigo do que isso, ele não pode ser de antes de Cristo, ele tem que ser no mínimo de 244 depois de Cristo, porque antes disso ele só sobrevivia nas tradições orais. Aí eu pergunto, como é que esse professorzinho que não sabe nem o que é o período helenístico, né, ele acha que o período helenístico é quando a Grécia nasceu, alguma coisa do tipo, como é que esse professorzinho vai provar que exatamente o trecho específico da árvore lá, né, que Zoroastro viu, é uma tradição oral que remete a muitos e muitos séculos antes, inclusive antes de Daniel, e não uma cópia do próprio livro de Daniel ou de outros livros, né? Como é que ele vai provar isso? Porque você só sobreviveu mediante tradição oral é uma coisa que a gente sabe muito bem, e com o passar do tempo vai aumentando, vai diminuindo, muita coisa vai ser alterada, né? É que nem aquela ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, com o passar do tempo, a tradição vai se rompendo, muita coisa vai ser acrescentada, vai ter muita coisa que eles vão tirando, né? Muita coisa que vai ser inventada com o passar do tempo. É óbvio que ninguém imagina que lá em 700 a.C., ou bolinha, até aqui 244, né? Ou seja, já passando aí 1000 anos de diferença, vai ter preservado incorruptivelmente a tradição oral, tipo, perfeitamente, não mudou nada, né? Tudo assim, 100%, né? Tudo bonito, e passaram por escrito, né, incorruptivelmente, depois de 1000 anos de lapso, né? Obviamente ninguém vai em sã consciência acreditar nisso. E mesmo que ele reproduzisse de fato em grande parte a tradição oral, como é que a gente vai saber exatamente quais partes realmente procedem da tradição oral, qual é a antiguidade dessa tradição oral, porque existem tradições orais de várias épocas diferentes, e o que é tradição oral e o que é sincretismo religioso com as outras religiões da época. Como é que você vai provar que isso daqui é parte da tradição oral do zoroastrismo mais antigo do que Daniel, e não uma cópia, um plágio, ou como você preferir, um sincretismo religioso com os livros do judaísmo e com outros livros que vieram depois, até mesmo depois do cristianismo, né, que tornou muito mais famoso o próprio livro de Daniel, né? Como é que você vai saber? Como é que você vai distinguir aquilo que é tradição daquilo que não é? Porque você não é, como uma coisa que é tradição oral, não é uma coisa palpável, não é uma coisa que você tem de forma concreta para você analisar e comparar, né? Então isso daqui já mata completamente a tese dele. A tese dele é uma coisa de retardado mental, né? Infelizmente, é triste ter que dizer isso de um cara que se acha acadêmico. Não, o cara se acha acadêmico, o cara se orgulha, né? A palavra acadêmico aparece tipo 90 milhões de vezes em cada live desse cidadão aí, né? Ele gosta de falar da postura acadêmica dele, né? Ele só faz live de 4 a 5 horas só para xingar os outros, né? Cheio de desinformação, cheio de mentira, cheio de... Cara, se eu fosse comentar cada pérola que sai da boca desse sujeito aqui, eu ficaria até amanhã aqui comentando, né? E o cara se orgulha de ser um acadêmico que não sabe nem o que é período helenístico, que mente sobre a datação do livro aqui, né? Não sabe nem o que é tradição oral, com certeza, né? Não soube responder o que é fonte e história pro Leonardo Andrade na própria live dele mesmo, né? Passando vergonha, teve que tirar o cara da live para não ser mais humilhado, né? O cara realmente é um submundo mesmo, né? A escória da internet, né? Realmente é triste ter que lidar com um sujeito tão baixo, assim, tão medíocre desse jeito, né? Mas continuando aqui, tem uma obra do Philippe Guignou, acho que deve ser assim que se pronuncia em francês isso, Guignou, né? Que é chamado O Apocalipse Sirariano. Ele é realmente antigo, né? Aqui, eu não vou ler tudo isso aqui porque é gigantesco, né? Ficaria aqui horas e horas, mas vamos pegar aqui as partes mais importantes que ele comenta, essas partes aqui que eu destaquei, né? Ele vai comentar o seguinte: mais concernente à relação entre o Zandiama e Daniel, a gente não tem, na minha opinião, sabido reconhecer até o presente a diferença notável entre a árvore e a estátua. Aquela última é naturalmente feita de metais, mas não a árvore.
que ela seja feita de muitos metais não tem nada de surpreendente, e que os seus pés sejam de ferro misturado com argila também não. Em outras palavras, ele está aqui, em primeiro lugar, rebatendo a própria tese de que existe um plágio de um em relação ao outro, porque ele vai mostrar que Daniel é uma estátua. Ali no livro lá do Zoroastrismo, do Zendiano, está falando de uma árvore, né? A gente já viu que enquanto um é bronze, no outro está falando de aço. E além disso, o próprio significado dos impérios não tem nada a ver um com o outro, né? Com certeza ele não deve nem ter pesquisado isso, mas cada império ali, na visão do Zoroastro, durava pelo menos 1000 anos, né? Teve um lá que dura 3000 anos, e são impérios completamente diferentes da época de Daniel e do que Daniel escrevia, né? Então não tem nada a ver. Inclusive esse autor aqui, se não me engano, esse mesmo autor, ele vai falar que as profecias desse livro, desse Apocalipse do Zoroastrismo, vai falar lá da época islâmica, né? A gente já vai ver mais sobre isso mais adiante. Ou seja, ele está confrontando a própria ideia de que existe um plágio na direção de um em relação ao outro, né? Mas vamos continuar aqui, né? Vamos ver o que mais que ele comenta. Aqui. Como eu já tinha mostrado, Serete afirma ainda que as regalia e os eventos históricos podem somente pertencer aos períodos sassânida, tardio e islâmico precoce. Coloquei na tela aqui aquilo que é o período sassânida. O período sassânida é esse período aqui de 400 anos, que vai desde 224 depois de Cristo até 651 antes de Cristo. Ou seja, esse período, ele vai falar aqui, o Jinyu, deixa eu pegar aqui de novo o texto, ele vai falar que pertence ou ao período sassânida tardio. O que ele quer dizer com isso? Os últimos anos aqui do período sassânida, ou seja, 600 e bolinha, ou então ao início, né, ao islamismo precoce. O que é o período islâmico, né? A gente vai ver aqui islamismo, né? Islamismo vai ser ali da religião que Maomé vai fundar no século VII depois de Cristo. Deixa eu ver se eu pego aqui a data exata. E Maomé e o nascimento do Islã, né? Ou seja, o Islã é uma religião que vai nascer ali em cerca de 632 depois de Cristo, né? Ou seja, justamente quando vai pegar aqui o final do período sassânida, né? Acaba o período sassânida e vem o período islâmico. Por quê? Porque os muçulmanos, eles dominaram, eles conquistaram a Pérsia. Então aí acaba o período da dinastia sassânida e começa o período da dinastia islâmica, da dinastia muçulmana. Ou seja, o que ele está falando aqui é que essa obra que o professorzinho da caverna diz que foi escrita antes de Daniel, lá em 700 antes de Cristo, na cabeça dele, né? Essa obra, na verdade, foi escrita ali por volta de 600 e bolinha depois de Cristo. Muito mais tarde, ou seja, a gente está falando aqui de cerca de 1500 anos depois da datação que o professorzinho de Araque lá da caverna datou, né, o livro. É impressionante, né? Vamos lá, vamos continuar, né? Aqui ele está falando que uma das visões que o livro apresenta são dos turcos, não de inimigos de um passado distante. O que é colocado claramente a ação no período islâmico, ou seja, aqui ele vai falar que as próprias visões que ele teve são visões ex-evento que vão ser datadas ali do período muçulmano. Ou seja, a gente está de fato falando do 7º século, mas depois de Cristo, e não antes de Cristo, que nem o professorzinho coloca, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Certo. Como mito, eu não compreendo ainda como eles podem, mesmo historicizados, fundar a antiguidade da tradição apocalíptica do Irã. Mas é o melhor provar somente que o redator do Zendian, uma apelação forjada tardiamente por esse tratado, como todo mundo sabe, sido informado das tradições mítico-religiosas do Weden, não sei se é assim que se pronuncia. Da mesma forma que eu cito Homero ou Virgílio em uma das minhas obras, seria preciso dizer, em alguns séculos, que aquilo remonta ao período grego ou romano. O que ele está comentando aqui, né? Que mesmo que Zoroastro, nessa obra aqui, que é atribuída a Zoroastro, obviamente não é o próprio Zoroastro que escreveu, mesmo que realmente tenha profecias que serão mais antigas, né, que vá para antes do período muçulmano, isso ainda não prova que a obra foi escrita nessa época, no período anterior. Por quê? Porque é muito normal que uma pessoa lembre de fatos que ocorreram muito tempo antes. Por isso que ele falou, né? Se ele próprio escrevesse sobre coisas que remontam ao período grego-romano, ninguém iria concluir a partir daí que ele escreveu no período grego-romano. Ele está simplesmente fazendo uma alusão a fatos que aconteceram antes. Então aqui já está quebrando as pernas dos críticos, né? Que usam isso como argumento, né? Inclusive, né? Naquilo que concerne aos longos desenvolvimentos sobre a história do mundo, sobre os novos 1000 anos, que aqui para contextualizar, né? Como eu falei, nessa obra aqui atribuída a Zoroastro, ele vai falar de milênios, né? De vários períodos de 1000 anos, né? Ele continua, no qual o autor esquece de dizer que eles não são ainda atestados na literatura védica, aquilo que é preciso duvidar da antiguidade do mito. Ou seja, ele vai falar que é preciso duvidar da origem, né, da antiguidade do mito, né, mesmo se tratando da questão da tradição oral, né? E mais... Pessoal, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou terminar por aqui. Eu creio que com a enxurrada de informações que o professor Lucas Banzoli colocou aqui para vocês, eu creio que já deixou bem claro aqui sobre a questão
do zoroatrismo, aliás, do livro de Daniel, ele plagiar o livro de zoroatrismo, a gente está vendo aqui que isso já foi refutado. Isso não tem respaldo acadêmico, não tem respaldo histórico, ou seja, é uma desonestidade intelectual, uma desonestidade intelectiva de uma pessoa que ela pega o livro de Daniel e diz que as interpretações, os símbolos, tudo que existe ali são um plágio. Que um pegou do outro. Isso, pessoal, é totalmente mentira, porque a gente está vendo aqui que até a questão da datação, tradição oral daquela coisa e escrita dela é muito posterior, é muito longínquo isso. Então, só para deixar claro aqui, pessoal, para vocês, não é um plágio, tá? Então, pessoal, se você gostou, deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo.